Olá, galera da segunda série do ensino médio, tudo bem com vocês? Espero sinceramente que sim. Eu sou a Silene Félix, este aqui é o meu sinal em Libras, é uma referência ao meu sorriso e teremos aí como tradutora e intérprete de Libras a Elisângela. E também, por conta da nossa aula de produção midiática aí com o título Produzindo Podcast, tem um convidado ultra especial. Ele já participou de outras aulas, nós já falamos bastante, ele também está no nosso componente, aí no nosso itinerário, professor Kleber. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Olá, professora Silene, olá, estudantes, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Kleber Araújo, professor de aprofundamentos aqui do Centro de Mídias. E, fazendo uma audiodescrição rápida, eu sou um homem pardo, estatura média, tenho um cabelo curto com topete, estou com uma camiseta estampada com um automóvel, estou de calça jeans e tênis. E para vocês que ainda não perceberam, nosso cenário está bem diferente. Hoje vamos falar sobre podcast, então já mudei tudo aqui o contexto. Nós estamos aqui atrás de uma bancada com os microfones e também logo do lado tem uma outra bancada com um título ali no ar, tudo bem? Então, para fazer referência à nossa aula. No primeiro momento, você já sabe. Agora é o momento de você organizar o seu material, tenha em mãos aí lápis, caneta, ou mesmo o seu caderno, um notebook que você faça as suas anotações, ou até mesmo eu vi estudantes que fazem anotações direto no celular, ok? Mas o importante é que faça as suas anotações. O nosso componente, a parte de contextualização, as habilidades que iremos trabalhar hoje. E se der um tempinho aí, no final da aula, vou falar um pouquinho sobre cada habilidade, o que nós produzimos até aqui. Então, vamos lá. Eu deixei como dicas para vocês fazerem um sorteio. Esses sorteios são sugestões de temas, assuntos que você poderia trabalhar com a sua turma aí. Então, vamos lá. Eu vou pedir para a produção soltar aí a música e também qual seria o tema que hoje nós falaríamos, Cleber? Vamos lá. Vamos lá para o sorteio, bora lá. Então, pode ir lá, vamos rodar. O pessoal da produção vai dar um clique e agora sim, vamos lá. Surpresa! Agora pode parar, vamos ver. Olha, então o tema que possivelmente nós poderíamos fazer hoje seria as desigualdades que impactam a vida dos jovens. Deixei como sugestão, então, juventude e cidadania, territórios e culturas juvenis, representatividade e representação, ações de engajamento social e outros temas que nós trabalhamos aí no decorrer das nossas aulas. Então, esses 5 temas, principalmente, foram que nós já trabalhamos em muitas aulas. Então, assim, professora, não tenho. Volta lá no repositório, verifique a aula e você já tem aí uma base para fazer o seu podcast e também produzir o nosso TED, que é a avaliação final. Tudo bem? Então, vamos lá. Professor Kleber, eu deixei na aula aí, tem até uma imagem de fundo com podcast. Você já trabalhou com podcast com a sua turma, na sua escola? Como que foi? Bem, já trabalhei presencialmente, no caso, né, na escola, e também trabalhei aqui no Centro de Mídias, dando algumas aulas, alguns tutoriais a respeito de podcast. Então foi bem legal. Presencialmente a gente tem outra dinâmica, né, com a turma, é mais uma produção, né, da galera desses conteúdos, né, que vai produzir, e aqui a gente só vai meio que passando umas orientações, né, o que os alunos podem fazer, como é que eles podem se engajar, que programas eles podem utilizar para fazer podcasts, então ficou bem legal. Ótimo, então o professor Kleber ele dará todas essas dicas aí. Tudo bem? Então, até esse modelo que nós fizemos, assim, um cenário um pouco diferente do que vocês já estão acostumados, para vocês entrarem aí no clima do podcast, beleza? Algumas dicas que vocês podem trabalhar em sala de aula. Tudo bem? Então, vamos lá. O que é um podcast? Podcast e videocast, eles são as mesmas coisas? Eu vou perguntar para o Kleber. Kleber, qual a diferença aí para eles? Eu deixei a definição, nós vamos comentar. Qual a diferença entre um podcast e um videocast? Bem, o podcast ele está mais relacionado à questão do áudio, né? Então a gente precisa lembrar, por exemplo, dos programas de rádio, né, antigos. Então seria naquela ideia, aquele formato, né, um programa de áudio. O diferencial é que no podcast você tem o arquivo do programa disponibilizado para um público que pode baixar e escutar ele quando quiser, que é diferente de um programa de rádio que está acontecendo ao vivo, né? Então você tem que sintonizar na rádio,
você precisa escutar, né, aquele programa naquela determinada hora. E o podcast ele já é diferente porque você vai ter temas que variam, né? Então você pode fazer um podcast sobre qualquer assunto e esses arquivos eles são disponibilizados e a pessoa pode baixar o arquivo ou acessar ele quando achar mais interessante, na hora que achar mais legal também. No videocast, aí a gente tem uma variante desse podcast, só que agora em formato de vídeo, e que se popularizou muito nos últimos tempos aqui no Brasil, com alguns podcasts muito famosos. E acho que durante a pandemia de Covid, principalmente, acho que o negócio bombou demais. Verdade. Então muita gente vem no programa de entrevistas e assuntos diversos. Mas aqui no Brasil, eu acho que o foco ficou bastante nos programas de entrevistas e a galera normalmente acessa esses podcasts via YouTube mesmo, né, os videocasts. Entendi. Olha, eu até deixei para vocês aí na referência algumas situações ou assuntos, temáticas que normalmente são esses podcasts. Pode ter artigos de opinião, receitas culinárias, notícias sobre esportes, até mesmo resenhas. Então, assim, todo tipo de conteúdo pode e deve ser trabalhado com os videocasts ou podcasts. Aí vai depender da turma, o que vocês acham mais interessante em qual momento, tudo bem? Então, já sabendo a definição que um aparece ali a parte mais do vídeo e também, no caso, o áudio, né? Nós pensamos o seguinte, no podcast normalmente tem uma imagem estática, né? Fica ali do programa e ali você vai ouvir somente. Agora no vídeo tem mais uma dinâmica, uma animação. Isso, Beleza? normalmente quando a gente está falando da parte de áudio, né? A pessoa escuta lá no carro, na academia, né? Fazendo as suas outras atividades, e no vídeo a pessoa quer ver exclusivamente, né, aquelas entrevistas, né, ou o que a pessoa quiser mostrar visualmente. Porém, normalmente o videocast também é o podcast. Então a gente tem o arquivo desse vídeo, o arquivo de áudio. Então se você não quiser ver, né, a galera sendo entrevistada e tal, você pode também só escutar esse arquivo de áudio. Interessante. Nós deixamos aí um roteirinho para vocês terem base de como funciona esse podcast, como se organizar. Então, assim, se vocês vão contar uma narrativa, fazer uma história, alguns elementos, a preparação do roteiro. Então, praticamente você vai pensar no narrador da história, se a pessoa que vai participar será um entrevistado ou não, ou somente uma pessoa, quem são as pessoas envolvidas, quais são as características, se você vai mencionar no roteiro ou não. Então, são elementos que são importantíssimos pensar. Onde acontece essa história? Como acontece essa história? Na hora de produzir essa história, a questão dos elementos ali, a sonoplastia envolvida, é muito importante pensar em cada detalhe. Praticamente, quando nós vamos pensar no nosso podcast, nós temos alguns elementos necessários. O primeiro é pensar no equipamento, né, professor? Isso, acho que a primeira coisa de que forma que você vai mostrar esse podcast, né? De que forma que você vai produzir ele. Então, é necessário pensar nos equipamentos. Quando a gente fala de uma coisa mais amadora, então você quer dar início, você não sabe ainda se você gosta de podcast, se você acha que você tem talento para isso, o que você faz? Usa o celular mesmo. Celular com um fone de ouvido com microfone. Já dá para você conseguir ali fazer um podcast interessante. E também utilizar programas, tem alguns aplicativos, né, de celular, tem um que é gratuito, né, disponibilizado aí para a galera, que é o Anchor. Existem diversos tutoriais na internet, inclusive no CIEB, aqui do próprio Centro de Mídias, tem alguns vídeos que mostram tutoriais de como vocês podem montar um podcast usando o aplicativo do Anchor. Tá? Então, se você vai começar a criar o seu aplicativo, né, o seu podcast no caso, pense em equipamentos simples, mas a gente sabe que você pode ir do simples até a coisa mais sofisticada, né? Com microfones caríssimos e equipamentos de som e de vídeo que são bem legais também. Mas é necessário começar devagar, né? Exato, nós estamos conversando com estudantes, né, de escola pública. Talvez a sua escola tenha todo um equipamento, mas normalmente a base mesmo é o celular, com o seu Android aí, do jeito que você tem. Dá para fazer, gente, tá? Não se preocupe com essa questão. Aí, tendo o equipamento necessário, pensou nessa gravação, tudo funcionando, como será seu podcast? O tema, por que o tema é importante? Vamos lá, professor. Eu vou fazer algumas perguntas aqui, o Kleber vai auxiliar. Quando a gente fala de tema, né, em podcast, a gente está falando aí de uma variação imensa de conteúdos. Então isso aí é bem interessante porque o aluno,
Aqui, no caso, ele pode fazer um podcast a respeito de um dos aprofundamentos que ele está Exato. estudando, né? Um dos tópicos que eles estão estudando. Porém, você pode fazer sobre os temas mais diversos. Então, se vocês entram nos aplicativos de podcast, né, no Android, iOS, enfim, existem vários aplicativos, vocês conseguem ver os assuntos que as pessoas, né, tratam. Então, eu já vi podcasts que falam desde crimes, que contam casos jornalísticos relacionados a crimes, tem podcasts de literatura, pessoas que debatem livros, tem podcasts muito de séries também, quadrinhos, a galera mais nerd que gosta de jogos, enfim, tem podcast para todo tipo de assunto. Então, procura um tema que casa aí com alguma coisa que vocês gostam. Às vezes você quer falar de uma coisa que você não tem muito domínio, que você não gosta, então acaba dificultando. Então é melhor você ir para um ponto mais seguro. Eu diria que a dica você gosta daquilo, então vai. Por exemplo, eu já mencionei para o professor Kleber. Eu gosto muito de literatura, então o meu podcast seria alguma coisa sobre resenhas literárias, resenhas. Até brinquei com ele que eu falei, vou criar um canal aí do Resenhas com Café Amargo. Então, até sugestão. E pensando na questão do tema, você já vai para o público. Quais são as pessoas que possivelmente, as pessoas que ou irão ter acesso a esse conteúdo ou que você pensa nesse público direcionado? Quanto ao público, tem algumas dicas aí para atingir o público? Eu acho que, primeiro, sabendo o seu tema, você já vai pensar no público, né? Então, outra coisa interessante é você ver a faixa etária, né? Porque a sua linguagem ela vai ser determinante de acordo com a faixa etária. Então, por exemplo, nós aqui no Centro de Mídias temos um tipo de linguagem, que a gente está falando com os estudantes. Mas se você vai fazer um podcast com uma linguagem mais informal, que vai tratar de algum assunto que é mais do seu interesse, você pode falar esse assunto de uma outra maneira. Né? Então a gente sabe, por exemplo, se você vai fazer um podcast sobre esportes, a gente sabe que o clima é outro, né? É muito mais animado, as pessoas falam muita gíria, muitas expressões, enfim. Então, é necessário analisar o público-alvo, porque ele vai determinar, por exemplo, às vezes até se o seu podcast ele acabar ficando famoso, no caso, você vai ter propagandas, você vai receber uma grana. E baseado no público-alvo é que essas propagandas vão ser direcionadas para o seu podcast. Exato. Então, pensar na linguagem, quando você pensa no seu público, o que você vai atingir ali, a linguagem é adequada. Talvez expressões que eu não use aqui na sala de aula, num podcast, num algo informal, eu usaria normalmente, tranquilamente, porque estou pensando no meu público-alvo ali. Ok? Também vai da situação. Ok. Pensamos então no tema, no público-alvo, e para ficar assim, as pessoas saberem, nossa, esse podcast aqui é o da Silene, podcast Resenhas com Café Amargo. Eu teria que ter algo que chamasse atenção. Como que eu posso fazer com que as pessoas já saibam, nossa, só em ouvir ou ver essa imagem eu associo ao podcast da Silene? Aí a gente está falando da vinheta, a famosa vinheta, que é aquele áudio que vai dar o gostinho aí para o público, né, do que é o podcast, né? Sobre o que vocês vão falar, enfim. Então, todo podcast, se vocês entrarem, né, em qualquer aplicativo, você clica lá no podcast específico, você vai perceber que toca ali uma musiquinha, né, e essa musiquinha ela vai ser aí, que vai representar esse podcast. Então, toda vez que você escutar ela, você já sabe que ela é do podcast. Aqui, por exemplo, a gente tem a vinheta do Centro de Mídias, né? Exato. Então, você escutou aquela musiquinha, já sabe. Aparece bem no início, escutou, você já sabe que é alguma aula do Centro de Mídias, algum conteúdo do Centro de Mídias. Então é necessário pensar nisso. E o próprio aplicativo do Anchor, ou outros aplicativos gratuitos, eles disponibilizam vários arquivos que vocês podem utilizar como vinheta. Então já tem ali vários arquivos que vocês podem usar, que é de direito autoral livre. Então você não vai ter nenhum problema, ninguém vai barrar o seu conteúdo, porque aquilo ali é grátis. Maravilha. Então, assim, já posso pensar que escolher um som, associar uma música também. Pense também, esse som também vai combinar com o contexto, com o meu conteúdo, com o meu público-alvo? Tá? A sua vinheta concorda com tudo isso? Já é o primeiro passo. Aí já pensei em algumas coisas mais. O que eu posso acrescentar nesse podcast aí, professor? Bem, a gente está falando depois do roteiro, né? Então, beleza. Temos um tema, vamos falar sobre um determinado assunto, mas
Existem podcasts, acho que todo podcast, mesmo se você vai improvisar alguma coisa, é necessário ter uma noção do que você vai improvisar. Exato. Então, todo podcast, toda reportagem jornalística, enfim, vai ter ali um roteiro. E esse roteiro, ele meio que dá um norte, né? Você direciona os assuntos, o que você vai falar, enfim. Então, até um programa, um podcast jornalístico, que você vai entrevistar uma pessoa, você tem ali alguns tópicos que você vai falar. Porque senão, às vezes, o assunto morre lá e você não sabe nem o que você vai conversar, entendeu? Então é necessário ter sempre um roteiro bem elaborado e preparar ele bonitinho e depois, sim, aí depois vocês vão ensaiar e tal, e depois vocês começam as gravações. Então nesse roteiro eu coloco, até mesmo posso ter uma forma de cumprimentar, padrão, é isso? Sim, você pode começar sempre o podcast de uma determinada maneira. Depois da vinheta você fala tal coisa, você vai apresentar de determinada maneira. E depois de um tempo, por exemplo, se aparecem propagandas, é necessário você separar um tempo para falar delas, entendeu? Então, você separa o tempo para falar delas ou você vai dar uma pausa, né, no seu podcast e vai aparecer uma propaganda também. Então, Nossa, é necessário pensar até interessante, nisso. né, ter esse momento, pensar que também, né, o tempo é interessante porque o tempo faz parte da organização, até para que você saiba o que vai fazer e também ter noção do tempo. Legal, bacana essa dica. E sabendo que vamos fazer esse roteiro, pensei numa saudação inicial e depois dessa saudação, como que fica? Eu, por exemplo, chamei o Kleber como convidado, eu coloquei um roteiro ali. Nós vamos falar com um estudante da rede estadual. Após a saudação, o que eu começo ali? Como que fica como dica? Bem, se vocês perceberam, as aulas do Centro de Mídias, né, a gente tem todo um padrão, né? Então, começou a vinheta, você se apresenta, depois você vai apresentar o tema da aula, né? No caso, aqui a gente vai apresentar o tema do podcast. Se é um podcast que você vai continuar um assunto anterior, você fala também do... Né, na semana passada estávamos trabalhando, falando sobre tal assunto, hoje a gente vai continuar, então tem toda essa estrutura também. Beleza, então, mais dicas aí. E aproveitando que o professor mencionou, que nós temos aqui praticamente um roteiro, que é a apresentação do professor, do tema da aula e quais são os objetivos, as habilidades. No podcast é mais ou menos nesse sentido. Você faz a sua apresentação, se você já tem ali uma frase de início, né? E também, se tiver uma pessoa, apresentar a pessoa que será entrevistada. Isso é bacana, né? Falar algo sobre essa pessoa e também fazer essa pesquisa. Por exemplo, eu convidei o professor Kleber. Antes da aula, eu já perguntei se ele já trabalhou com podcasts nas aulas, se ele já sabe um pouquinho sobre o assunto. Então, a pessoa que será entrevistada, se for o caso de vocês, procure saber um pouquinho da história dela, quais são as experiências e o que você pode agregar ali na hora da entrevista. Tudo bem, gente? Então, mais alguma coisa que poderia agregar, professor? Bem, aí no caso, como o tema é livre, né? Então, no podcast que eu criei lá com os estudantes, que eu dei as dicas e tal, a galera foi trabalhar com questão de séries e filmes. Nossa, legal, hein? Então, era livre, você podia falar de um filme, de uma série que você curtiu, que você assistiu durante a pandemia, né, do Covid. O pessoal estava em casa, né? Então, depois que a gente retornou, a gente começou a debater sobre o que as pessoas assistiram aí no seu tempo livre. Então, foi bem interessante. E eu lembro que numa das aulas a gente também trabalhou a questão de sonoplastia, falando uma técnica chamada de Foley, que é uma técnica americana, mas a palavra em si, a tradução vai ser sonoplastia, tá? Que eu mostrei alguns vídeos para os estudantes de filmes que às vezes a gente acha que a câmera está filmando o filme e não vai ter, e o áudio está sendo gravado ali automaticamente, mas não é assim. Em muitos filmes você tem que redublar tudo. Você redubla e você faz as técnicas de áudio, que eram utilizadas também para a produção daquelas radionovelas. Interessante, eu gosto de radionovelas, gente. Bem Eu legal. sou dessa época. Então pode ser também uma ideia para podcast. Você pode chamar uma galera para fazer uma atuação e vocês vão criar os elementos sonoros para representar essas ações. Então, você pega objetos simples, né? Por exemplo, casca de coco, você pode usar para fazer o cavalo. Né? Enfim, então existem várias técnicas que vocês podem utilizar para fazer a questão do Foley, né? A parte da sonoplastia. Isso se for um podcast aí, por exemplo, baseado em radionovela.
Eu acho bem interessante. Interessante. Até penso nessa questão nas rubricas. Se tem mais pessoas atuando, qual é a parte, qual o momento que cada um entra ali, o que cada pessoa faz, como serão os movimentos. Pensar também na entonação. O meu podcast vai ser sobre isso. Eu vou ficar o tempo todo falando baixinho? Não, eu falo alto. Qual é a entonação? Em algum momento eu posso acrescentar uma música, mudar o cenário. Todos esses elementos são importantes ali no seu videocast e no podcast também. E okay? é interessante que nesses aplicativos, para você criar podcasts, também tem a parte, acho que se eu não me engano, é bem para o final que aparece isso, que é você criar um símbolo para o seu podcast. Um símbolo, né? Lembrando, né, tem que ter um nome específico, criativo, né, que chame a atenção. E esse podcast ele precisa ter um símbolo específico, né? Então, se você entra nesses aplicativos, cada podcast vai ter ali um símbolo que o representa, né? Então, normalmente, de grandes empresas, é o símbolo daquela empresa específico, né? Mas vocês podem criar aí símbolos diversos, tá? Então, isso também gera aí, né? E é bom para a criatividade, né? Pode chamar alguém também, se você não conseguiu pensar num símbolo legal ou numa arte bacana. Então, pode ser interessante também. É interessante também na hora que for guardar nesses arquivos. Como você vai gravar? Pode você gravar por questão de gêneros ou também o título. Esse podcast foi com esse título que eu utilizei também para guardar. Então, cada podcast tem um título, é interessante, porque fica mais fácil para a organização, né, professor? E a gente tem também os agregadores, né, que são os sites ou aplicativos que vão pegar esse seu podcast e vão disponibilizar para outras pessoas. Então, normalmente, você cria o podcast, você submete ele a uma avaliação, né, desses agregadores e, depois disso, eles vão avaliar se vale a pena ter esse podcast ou não no sistema deles. Se eles acharem interessante, o podcast fica lá. Se tiver bastante visualização, vocês podem até mesmo conseguir ganhar uma graninha aí através de propagandas. Então, beleza. Então, nós falamos sobre guardar, que vá com um título legal, bacana, e também que possa também chamar a atenção do público-alvo. Nossa, tem lá uma série de podcasts, eu vou escolher esse pelo título, ok? Então, tem um título bacana. Outra situação, na hora de gravar, é um pouco complexo. Isso nós devemos utilizar ambientes mais sem ruídos, Isso, né? ambientes silenciosos para evitar ruídos, evitar ecos, enfim. Com o celular e o microfone é possível fazer uma gravação bacana, mas você precisa estar no ambiente o mais silencioso possível. É interessante. E no aplicativo do Anchor que eu comentei, vocês conseguem até mesmo fazer entrevistas simultâneas. E ele faz a gravação da entrevista, então também é legal. Maravilha. Então, com essas dicas aqui do professor, ficou fácil. E você pensa o seguinte, criou seu podcast ali, é interessante divulgar, né? Como vai divulgar? Tem alguns meios aí que facilitam para a divulgação, professor? O que você acha? Somente um site da escola já é um meio de divulgação? Então, é o que eu comentei, né? Você vai levar para esses agregadores, que é uma forma de dar uma impulsionada, né, nesse podcast, mas vocês também podem divulgar em redes sociais, divulgar para os amigos, enfim, mandar a galera compartilhar, aí é livre, né? Vocês podem, por exemplo, às vezes transformar o podcast num videocast. Então, enquanto para você conseguir público dos dois lados, entendeu? Eu vou tentar fazer uma coisa para o YouTube, se eu tenho um equipamento que é possível fazer, né? Então, eu jogo no YouTube, mas também eu coloco o arquivo de áudio disponibilizado para as pessoas. Pode ser uma forma, né, de você trazer um público diferente. Legal. Então, assim, aproveita que é a parte da divulgação. Manda lá no grupo da família, fala para os amigos compartilharem, fala para o professor colocar no blog ou no site da escola. Nós criamos um Padlet lá também, coloque lá. Então, procure divulgar, porque assim, se é um conteúdo, o público vai conseguir encontrar facilmente. E quanto mais propaganda, mais pessoas terão acesso aí ao seu podcast, gente. Olha só, são dicas sensacionais. Professor, nós falamos um pouquinho sobre a questão do tema. Primeiro foram os equipamentos, né? Equipamentos, o tema, público-alvo, roteiro. E tá faltando alguma coisa mais nesse podcast? Bem, aí a gente vai falar da parte do fechamento dele, né? Então, depois que você terminou ali o seu tema principal, se vai ter uma continuação, é interessante falar o que você... Legal. Né, o que as pessoas vão ver, né? Vão escutar também, né, na próxima semana. Definir também, né, se esse podcast é semanal, se é mensal, se é todo dia, enfim. É necessário também fazer uma adequação, né? Às vezes você acha que você consegue gravar todo dia, mas é, na verdade, uma vez por semana. Então, é necessário pensar nessa rotina também. Porque a pessoa que está escutando, normalmente, ela tem uma rotina.
Entendeu? Então, se você fala, olha, nosso podcast sai todo dia às 7 horas da manhã. Então, normalmente, o público que vai ser atingido, né, aquela galera, sei lá, que está indo para o trabalho, está na academia. Só que aí você começa a fazer e semana que vem você não quer mais fazer todo dia. Você quer fazer à noite, uma vez por semana à noite. Então, já vai mudar o público. E o público, né, isso vai fazer com que mude a audiência também, né? Porque a galera que está acostumada com você agora já vai perder o seu podcast. Então, é necessário sempre pensar nessa questão do tempo, da sua disponibilidade também. E uma rotina? Uma rotina estabelecida. E quando você terminar ali o seu tema principal do dia, você precisa fazer o fechamento, né? Beleza, então falamos da parte do roteiro, da organização. Nesse roteiro, como tem uma saudação inicial, eu também posso colocar uma saudação básica, assim, final. Padrão. Vou fazer a abertura do podcast sempre com essa iniciação, essa saudação, e vou finalizar dessa maneira. É possível? É possível. Eu, por exemplo, finalizo as minhas aulas sempre do mesmo jeito. Eu percebi que acaba virando um padrão. Você faz isso também, professora? Exatamente. Então, gente, tchau, tchau. Esse é minha maneira. E já ergo a mãozinha assim, é um hábito. Então, algumas dicas já ficaram aí fáceis para vocês fazerem. Eu vou deixar então para vocês agora o momento mão na massa, porque já teve um exemplo aqui do professor Kleber e da professora Silene. Agora com vocês aí na sala de aula. Então vamos lá, é o momento mão na massa. Então você aí junto com o seu professor, com os seus colegas, vão decidir se vão fazer um podcast de modo individual ou em grupo, mas pensando em um lançamento. Pensando que realmente ele vai para o mercado, para a atuação mesmo. Aí vocês vão pensar em uma vinheta, uma saudação. Como você vai começar? Vai falar desse jeito, sua apresentação? Tem uma palavra, um jargão, uma palavra-chave? O seu podcast tem um nome específico, por exemplo? Podcast do Centro de Mídias. Podcast da escola tal. Podcast, eu lembro que eu mencionei o Pode Falar. Eu falei, o nosso podcast é o Pode Falar, que a professora Elaine já havia utilizado no início do ano. Então, o nosso podcast é o Pode Falar. Qual o horário dessas apresentações? Você pensou no horário específico? Qual tipo de público? Então, todas aquelas dicas que nós demos aqui sobre equipamento, sobre tema, roteiro, é o seu momento. Assim, o professor já deu ótimas dicas e você já sabe agora como produzir o podcast de vocês. Então, é só produzir, marque a gente aí nas redes sociais e já que é para divulgar, nós também iremos divulgar, né? É isso aí. E a Procilene falou que vai fazer um podcast, hein? Vamos ver se vai dar certo, hein? Ela fala até o nome aqui, hein? Ela jogou o nome, podcast de literatura, vamos ver se... Olha, eu já peguei várias dicas. Eu vou tentar fazer realmente esse site, um podcast relacionado a resenhas com café. E eu até brinquei, tem que ter uma comida, porque a parte de alimento faz um contexto, até fica como dica, o professor Kleber mencionou, Silene, tudo que tem relação com um alimento traz um outro sentido, uma outra noção, né? Sim, você está falando de literatura principalmente, né? Literatura com café combina, né? Uma coisinha ali que está ligada à outra, né? Então é possível aí trabalhar os dois temas, né? Então, enquanto eu estou fazendo a leitura, ou você estará ouvindo o podcast, pode tomar um cafezinho, um chazinho, que também faz parte aí do contexto. Só não se esqueça, pense no roteiro, pense numa vinheta, algo relacionado aí ao como você vai atingir, quais serão, qual é o seu público-alvo, o horário da apresentação, os equipamentos, deixe tudo organizado e com certeza o seu podcast será um sucesso, gente. Eu acredito que sim. Professor Kleber, nosso horário está acabando aqui. Eu já agradeço imensamente pela sua participação. Muito obrigada, equipe. Eu que agradeço também. Muito obrigado por vocês, obrigado pela participação de todos. E a gente se vê numa próxima, né? Exato, eu vou fazer deixar lá na última parte algo que chama atenção na mão na massa. Use sua criatividade. Então, faça seu podcast, seja criativo, chame aí todos para você divulgar nas redes sociais. E muito obrigado, pessoal. Marque lá a gente. Tchau, tchau. Um abração, tchau, tchau.